O robô está conseguindo sobreviver a essas oscilações do mercado? Vamos dar uma bisoiada aqui, eu vou dar um zoom. Quando a gente pega as primeiras movimentações do robô, a gente estava ali em junho e o que estava rolando era o início desses movimentos políticos que a gente está enfrentando hoje, que a gente está mais mergulhado neles, né? Era uma situação que o robô encontrava boas posições favoráveis, ainda perdia, mas ainda assim recuperava, conseguia recuperar bem. A gente aumentou o número de contratos. Você vê que ele não deixa de errar, né? Ele tava ali, não tava no 0 a 0 por causa de alguns movimentos, alguns cenários como esse daqui, né? Por 4 gains seguidos. Isso aqui esse é um cenário legal que alavanca um pouco o nosso patrimônio. E conforme a gente vai avançando, a gente vê que ele vai igualando os gains com os loss, até que chega nesse momento aqui onde ele começa a engasgar. Aqui nesse teste eu rodei sempre com um contrato, mas na conta real a gente já está operando com 3 contratos. Infelizmente nesse momento aqui, né, que a coisa começa a ficar um pouco mais vermelha para o lado do milhão. Mas a gente não pode esquecer que no teste geral, quando a gente tem as operações como um todo, estava aguardando que começasse aqui a mostrar o resultado do nosso teste. Vou puxar um pouco de fora aqui para a gente olhar um pouco mais de longe. Ele começa aqui nos R$500 lá em 2021 e ele começa a fazer vários ganhos. E eu falei para vocês que eu queria mostrar um momento. Teve um momento aqui de 2021 e 2022 que o nosso balanço ele ficou sem movimentar drasticamente, sem ganhos aparentes, por um período ali médio de 4 a 6 meses. Apesar desse momento nebuloso, a estratégia do robô continua a mesma, esperando que esse momento passasse e aí então os ganhos continuassem acontecendo. Até porque se fosse ganhos 24 horas, ganhos para sempre, seria muito maravilhoso se em todos os cenários possíveis de mercado, de tempos assim de crise, o robô fosse assertivo a todo momento. Então a gente vê que ele começou aqui em 2021 a R$500, ele já está em 1.700. Você acha que eu deveria então não confiar nesse operacional aqui só porque ele tá há alguns meses ali, algumas semanas, alguns dias errando um pouco mais nas operações? Que nada, deixa rolar. Esse aqui é um momento que, se você entendeu o seu operacional, ele vai passar. Ele vai passar, ele vai engasgar ali, vai começar a ficar estranho, você vai começar a ficar com medo, mas você tem que entender que o seu operacional ele não mudou. É como se o robô ele tivesse sendo o mesmo desde 2021, então não tem o porquê de eu ficar agoniado. De 2021 até de janeiro de 2021 até junho, ele já explodiu R$2.700. Então por que eu me preocuparia agora? Do cenário em como ele tá agora, que eu tô errando um pouco mais do que acertando. Aqui, em junho de 2021, vocês vão ver que a coisa vai começar a ficar estranha. Ele vai começar a parar de acertar. Então ele vai, inclusive, dar uma enxugada do nosso balanço. Ele teve aqui um lucro até R$3.000. E agora é um período que ele vai começar a andar de lado. Se eu tivesse começando a operar, em vez de começar lá em janeiro, onde a gente teve aquele momento de ganhos, né? De ganhos consecutivos, e eu tivesse começado a operar em junho, julho, eu ia ver exatamente esse cenário. Eu ia ver um cenário onde o robô está errando um pouco mais do que acertando, que ele não está conseguindo evoluir. Mas olha o tanto de ganho que ele já teve, né? Ele saiu de R$500, ele já está em 3.200. Então aqui em junho de 2021 a gente vai ver que ele vai ficar um bom tempo andando de lado. Aqui ele já começou, aqui ele bateu seus 3.000 e pouco, e aqui ele já tá voltando para 2.800. Ele tá começando a andar de lado, Tá vendo que ele perde aqui a faixa dos 3.000. E aí o cara que tá vendo, ele fala, vixe, acho que eu fiz errado aqui, acho que o robô não vai voltar mais não. Você tem um balanço de 3.300 e você vê ele batendo ali 2.700, você fala, cara, o robô não tá funcionando mais não. Acho que agora eu tenho que mudar a estratégia porque ele parou de funcionar. É aí que você começa a fazer besteira. Deixa a coisa andar. O negócio é você confiar no que tá acontecendo. Você vê que ele começa a derreter mesmo, cara. Ele não volta para os 3.000 aqui.
Ele não volta, ó, ainda tá aqui 2.500. A gente tá vendo aqui, ó, que ele foi de 3.500, né? Vamos arredondar. E agora ele tá beirando ali seus 2.500, se não me engano, né? 2.600, 2.500, né? Que a gente viu agora há pouco aqui. Deixa ele andar mais um pouco e aí a gente vai ver como que foi essa recuperação desse momento aqui que ele teve de queda brusca, né? Ou de lateralização, porque você vê que ele ainda consegue fazer alguns acertos para tentar recuperar, mas ele mais erra do que acerta. Quando estiver chegando aqui para março de 2022, a gente acompanha nas datas aqui embaixo, vocês vão ver que ele começa a romper de novo essa área dos R$3.000 de balanço. E aí a coisa vai começar a andar de novo. Então, cara, é movimento, tem que aguardar, tem que ficar observando, não pode ficar mexendo muito no operacional, quero dizer no código, ficar trocando a estratégia, trocando o script. Deixa do jeito que tá. Se você fez o teste e você viu que ele foi positivo, deixa rolar, independente do que aconteça. Esses momentos aqui são importantes pra gente ver que, ó, ele não acerta 100%. Ele não acerta mesmo 100%, não tem nada 100% na vida. Mas a gente vê que ele ainda assim, ó, ele tem momentos de glória, né? Aqui no operacional dele. Deixa ele passar aqui, ó, ele tá chegando em janeiro de 2022 e vamos ver o momento em que ele começa a superar os R$3.000 de balanço. Bom, aqui eu acho que já dá pra gente ter uma ideia do que eu quis dizer, né? Então a gente teve um momento em que ele acertou muito. Ali em meados de junho de 2021, ele atingiu um topo. Vamos ver quando que realmente ele quebrou aqui os R$3.400. Ele só foi quebrar os R$3.400, aqui ó, 3.430, em maio de 2022. Mas assim, então foi basicamente um ano de junho de 2021 a maio de 2022 estagnado em 3.000 e poucos reais ali, chegando a escorregar ali até 2.500, mas depois que passou esse momento aqui de crise, ele continuou seus ganhos, ele continuou ali, ó, crescendo lindo e belo. Aqui ele já tá beirando seus 4.200, 4.300 reais, porque eu mantive a estratégia, eu mantive o script, né? Não largue o script de jeito nenhum por nada. Então, se você fez esse teste aqui, exatamente como eu fiz, e ele pelo menos conseguiu sair com resultado positivo, mesmo que durante alguns momentos aqui, né, ele tenha ficado estagnado, como a gente pode ver, quase um ano aqui que a coisa ficou estagnada, mas seria maravilhoso se em vez disso aqui estar lateralizado, ele tivesse apontando para cima, né, indicando ganho, 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 sempre ganho. Isso aqui seria maravilhoso, né? Talvez uma estratégia seja rodar um robô neste momento aqui, só de junho de 2021 até junho de 2022 e ver se ele consegue de alguma forma ter ganhos nesses momentos aqui. Mas aí é muito específico, né? A gente pode acabar resolvendo esse período aqui e impactando negativamente os outros cenários, né? Outros cenários de ganho que a gente teve aqui. Mas isso tudo só é interessante ainda, apesar desse momento aqui de lateralização, só é interessante porque a gente começou ali com R$500 e agora ele já está arregaçando aqui para cima dos 4.000. É só por isso que é interessante. Se ele ficasse sempre lateralizado, se ele não tivesse passado dos R$1.000 aqui, isso aqui eu ia entender que esse robô aqui não tá funcionando muito bem. Então eu só acredito nessa estratégia porque, cara, em algum momento, se eu perseverar nesses momentos de euforia, deixa eu mudar aqui, se eu perseverar nesses momentos de euforia, ele vai me dar lucro. Só que para isso, nesses momentos aqui em que a coisa tá mais vermelha, eu vou ter que ter um pouco mais de estômago para não deixar a coisa fica feia aqui e enfim. O que eu queria mostrar para vocês é que ele vai passar por esses momentos de dificuldade, mas a gente não pode sair estopando coisa e mexer em coisa que não precisa agora. É só um momento, vai passar. O robô ele tá passando por esse momento triste, um momento difícil, mas eu sei que pela estratégia já era para eu estar
muito melhor se fosse em outro momento. Então vamos seguir e vamos deixar a coisa funcionar, que já já ele se ajeita. Rapaziada, por hoje é isso. Enquanto isso, a gente segue aqui vendo a briga aí que tá acontecendo entre Brasil e Estados Unidos e torcer para que as coisas melhorem pra gente aqui e que o Trump baixe a bola e que o Lula faça as pazes com o mundo e fique tudo bem, certo? Bom, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu e fui!